Se a câmera não estiver pegando, não se preocupe não. Entrega a mensagem que a gente tá ouvindo. A paz do Senhor, irmã Glória. Deixa eu tentar mais uma vez conectar a câmera. Tá certo, amém, meu amor. Ela percebeu que eu não sou muito antenada, né? Não se preocupe com isso não. Não sou dessa época. Não sou dessa época. A paz do Senhor a todas as meninas que estão ouvindo. Acho que vai ter que ser assim mesmo. Pode ser assim? Amém, pode? Eu agradeço muito a você por ter confiado a mim a trazer uma palavra para o canal de comunicação que você tem, sabe? Amém. Porque eu não quero tomar muito tempo, mas eu já estou ficando emocionada. Talvez Deixa eu lhe usar. talvez é o Espírito Santo permitindo a minha câmera não funcionar, pra vocês não assustarem. Porque eu já estou muito emocionada, irmã Glória. Aqui dentro desse quarto onde eu estou, há uns 2 meses, eu já orei pedindo a Deus para que eu tivesse um contato com você. Tenho rede social. Eu ficava vendo seus vídeos no TikTok, porque eu tinha o aplicativo do TikTok, mas eu não tinha conta direito, não tinha conta no TikTok. E aí chegou um momento que eu não consegui ver mais os vídeos, eu já não conseguia ver os comentários, mas só os vídeos ali já me alimentava. E eu não consegui ver mais os vídeos. Nossa, será que eu vou ter que fazer uma conta para isso? E foi para isso que eu fiz a conta. Como prova disso, a minha única amiga era você. Meu Deus. Eu não estava sabendo nem aceitar ou permitir alguém que fosse meu amigo por aqui. E quando sem querer, eu vi que você estava fazendo uma live, que eu não sabia que existia isso aqui. Quando sem querer eu vi que você estava fazendo uma live, eu já cheguei no final. E Deus me permitiu que ainda eu pegasse a oração e a bênção. E nessa live você falou o seu celular. Eu anotei e te mandei mensagem imediatamente. Isso é prova que Deus está. Imediatamente você me respondeu. E eu me emocionei muito com o seu áudio, porque antes de eu conhecer você, Glória, eu já tinha pedido pela sua família, porque o papel que você emprega na rede social é muito importante, é muito válido, você é muito necessária. Glória a Deus. A Deus pela sua vida. E a passagem que eu vou fazer, a leitura da passagem que eu vou fazer, ele tem muito a ver com esse também meu testemunho do meu encontro aqui com você, sabe? Amém. E o texto que eu vou ler, ele se encontra no livro de Marcos, no capítulo 2 e no versículo do 1 até o 12. Se vocês puderem acompanhar. Fique à vontade. Essa passagem, ela tem um título: Jesus cura um paralítico. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei estavam ali sentados, pensaram: Como é que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que estava pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pega sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos.
A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Esta passagem, ela tem esse título nesta Bíblia: Jesus cura um paralítico. Em uma outra Bíblia, ela tem Jesus cura um deficiente, mas eu dou vários outros subtítulos. Eu acrescento abaixo: Jesus, amigos que te levam para Cristo. A importância de selecionarmos nossas amizades. É verdade. Na Bíblia do Pedro, eu rabisquei ela e coloquei assim: exemplo de amigo que você deve ser para as pessoas. Exemplo de amigo que você deve ter ao seu lado. Essa passagem, ela tem como título Jesus que cura esse paralítico, sabe? Esse texto, ele nos mostra que Jesus ele estava novamente em Cafarnaum. E você me corrige, tem total liberdade para me corrigir caso tenha algum erro, porque eu também já fiquei muito nervosa, então pode ser que eu tenha estudado para trazer, né? A gente está aqui na intercessão. Amém, amém. Esse texto ele nos mostra que Jesus ele estava novamente em Cafarnaum, depois que a sua cidade, Nazaré, havia o rejeitado. Nessa cidade, Jesus ele iniciou seu ministério. Jesus conta nesta Bíblia que ele tinha mais ou menos 31 anos. Cafarnaum, pelo que eu entendi, era uma cidade onde havia um poço de fazenda de recolhimento de tributos de impostos. E tinha um grande fluxo de pessoas. Então, nessa cidade, Jesus fez o seu ministério. Dessa ele partia para outra, mas vira e mexe ele voltava para essa cidade. Jesus estava pregando a palavra de Deus em uma casa. Na Bíblia do expositor, fala que era a casa do Pedro, mas a gente não se sabe. Jesus estava pregando a palavra de Deus numa casa. Tinha um grande número de pessoas. Entre essas multidão de pessoas que estavam ali porque já estavam conhecendo a fama de Jesus pelas palavras que ele trazia, pelo ensinamento que ele levava às pessoas. Mas no meio dessa multidão, tinha os escribas e os fariseus, os fiscais do Sinédrio. Eles não estavam ali para aprender com Jesus, mas eles estavam ali para tentar encontrar um ato falho em Jesus para acusá-lo. Então, vamos para o versículo 3. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Aqueles que levaram... A gente tem, assim, eu tirei 2 lições desse versículo 3. Que vieram, 4 amigos ali levando um homem na maca. Aqueles que levam alguém até Jesus. Tem pessoas, Glória, que ou a gente leva ela até Jesus ou elas jamais irão. Eu já fui alguém que tive que ser carregada espiritualmente para voltar para a presença de Jesus. Então, assim, isso é extremamente importante. O exemplo desse homem é porque ele era um paralítico e sozinho ele não ia conseguir caminhar até lá. Mas isso é extremamente importante. Esses homens, eu acredito que eles tiveram uma visão. Nós temos que ter nossa visão também para os nossos negócios. Nós temos que ter visão para os nossos parentes que ainda não são crentes, para os esposos, para os filhos que talvez estão desviados. A gente tem que ter visão que se a gente levar essa pessoa à presença de Jesus, seja levar de uma maneira física ou levar de oração, de consagração, vai ter o encontro com Jesus. No versículo 4, por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. A segunda lição, que não devemos desanimar em meio ao primeiro sinal de problema. Boa, glória a Deus. Esses amigos que o paralítico tinha, eles tiveram uma fé, mas também tiveram ação. Então, assim, eles já criram que Deus iria fazer, mas eles também tiveram que fazer, né?
pelo planejamento das casas naquela época, eu imagino que não tinham nem telhados, era tipo um terraço ali que eles tinham, onde guardava talvez mantimentos, estocava algumas coisas, e existiam as escadas externas. Então foi esse acesso que eles tiveram, e ali eles devem ter cavocado, que eu imagino que era barro, igual naquelas casas de antigamente, tipo que era rancho, né? Então eu imagino que é isso que aconteceu. Nós, Glória, eu não peguei muito da sua live de hoje, não. Que eu estava tentando ver o que estava acontecendo. Mas um pouquinho que eu consegui entender, eu tô assim, Jesus, eu acho que ela já está pregando o que eu estou falando. Porque eu entendo assim, temos que ser criativos. Esse nosso encontro aqui é um veículo de comunicação dos nossos tempos. A popularidade que você tem, o número de pessoas que você alcança, isso aqui que você está fazendo é abrir o telhado para nos colocar na presença de Jesus, para que nós possamos ouvi-los e sermos curados espiritualmente. O apóstolo Paulo, na época dele, o veículo de comunicação que ele tinha eram as pessoas, os mensageiros, era a viagem com as cartas, eles enfrentavam os naufrágios, passavam por perigo, por fome, por ameaça. Então, assim, naquela época, o veículo de comunicação que o apóstolo Paulo tinha era aquele. Nos tempos de hoje, são outros, porque a palavra ela é a mesma. Ela é a mesma que Jesus estava pregando dentro da casa, ela é a mesma que o apóstolo Paulo estava levando, passando por todos esses perigos, ela é a mesma que os nossos antepassados, que a minha avó, que a minha mãe, que você prega. O nosso veículo de comunicação que ele é diferente. Eu acredito que você deve ter falado um pouco sobre isso na live. E nós não podemos deixar se oprimir pela multidão. O que é multidão? Multidão são pessoas. E as pessoas convivem com a gente. Nós convivemos com as pessoas. Então, assim, na Bíblia, alguns relatos que eu memorizei, foi Zaqueu. A multidão estava o impedindo, porque ele era de baixa estatura, de ver Jesus. Zaqueu foi criativo. A multidão também não estava permitindo a mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue chegar perto de Jesus. Ela foi criativa, teve fé também. Hoje em dia, essas mesmas pessoas estão ao nosso redor. Nós estamos convivendo com a multidão. Às vezes essa multidão, ela nos interte. Aí eu entrei para assistir a pregação. Ah, nosso Deus, tem um joguinho interessante aqui. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Eu tenho que passar de fase agora. Isso está nos intertendo de chegar na palavra de Jesus. Muitas vezes entra na rede social para poder ver algum horário do culto. Vamos ver lá, a igreja colocou no status, mas aí se interte com uma série, se apega a coisas que não são daquilo. Isso é o papel da multidão. Só mudou a maneira, mas ainda assim é o papel da multidão, é aquilo mesmo que aconteceu naquela época. No versículo 5 agora. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Então, assim, aqui fala que eu não tenho exatamente certeza se Jesus estava falando, se o texto está falando exatamente da fé do paralítico, mas em especial a fé dos 4. Jesus, vendo a fé que eles tinham, ele disse: Filho, seus pecados estão perdoados. Nessa fala de Jesus, eu consegui captar 4 curas. Glória, tem a cura emocional, tem a cura psicológica, tem a cura espiritual, tem a cura física. Lá no livro de Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 9, versículo 2, que é um texto paralelo com essa passagem. Tá aqui, ó. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Filho, tem bom ânimo. Perdoados estão teus pecados. Como foi dito ontem na Melita? Kelita. Irmã Kelita diz: não tem uma palavra na Bíblia em vão. Não tem uma palavra em vão. Jesus, ele parou aquela mensagem, aquela palavra que ele estava pregando. Eu consigo fechar os meus olhos espirituais e ver aquela cena, aquela multidão. Gente, um culto com 50 pessoas tem hora que já dá um tumulto.
Imagina a conversa paralela também que estavam ali de curiosos, vendo aquela cena que foi uma coisa assim diferente. Então imagina, Jesus parou tudo aquilo que ele estava fazendo, ele olhou, ele teve um olhar de afeto para aquele homem e chamou ele de filho. Jesus ele poderia falar assim, não, só um momentinho, eu só vou finalizar a palavra, vou realizar a cura ali no final. Não, nós somos únicos para Jesus. Nós somos exclusivos para Jesus. Jesus teve um olhar de afeto para aquele homem e chamou ele de filho. E ainda preocupado com o emocional dele, diz, tem bom ânimo. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus ele percebeu, porque ele sabe o que passa no nosso coração, que aquele homem, ele estava com o psicológico abalado, é uma situação vergonhosa, ele estava passando, era uma cidade de muito fluxo de pessoas, muitas pessoas apontavam para ele. E ele era dependente. Carregado, ele precisava de ajuda de alguém, sabe? Então assim, ele imagina que ele era um homem que estava envergonhado, se sentindo humilhado, talvez mal cheiroso, que se estivesse naquela condição há muito tempo, faz escara na pele. Isso é triste de ver. Jesus, ele preocupou com o emocional daquele homem e disse, tem bom ânimo. Jesus, ele sentiu o coração daquele homem. E é isso que Jesus sente na gente. Jesus chamou ele de filho. Gente, essa palavra, ela tem uma tonelada de graça. Ser chamado de filho por Jesus. Teus pecados estão perdoados. Jesus trouxe uma cura espiritual. Não que ele se encontrava naquela condição, eu não sei se eu estou errada, mas não que ele se encontrava naquela condição de pecado por causa de pecados, por causa de antepassados, mas no evangelho do João, Jesus, no evangelho que João escreveu, Jesus ele quebra essa ideia implícita de que fala que toda enfermidade vem por causa de um pecado geracional. Nem toda doença é causada por motivo de pecado, mas todo ser humano precisa de perdão. Sim. O peso do pecado, ele é pior do que doença. O peso do pecado, ele é pior do que pobreza. O peso do pecado, ele é pior do que a morte. Porque essas coisas não nos afastam de Deus. Doença, pobreza, morte, mas o pecado nos afasta de Deus. Então Jesus ele trouxe toda essa cura para ele. Agora no versículo 6. Alguns dos mestres da lei estavam ali sentados, pensaram, o que está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Justamente, errado eles não estavam. Somente Deus pode perdoar pecados. Mas eles não queriam acreditar, não queriam aceitar que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando, murmurando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Aquela maca, ela representa uma condição antiga daquele homem, que era dor, dependência, limitação, vergonha. Mas hoje, a minha maca... Falta de liberdade também, né? Oi, irmã Glória? Falta de liberdade também. Hoje, a maca, para mim, ela representa largar hábitos antigos, não voltar para o pecado que me prendia, usar a história como um testemunho. Isso nos ensina, eu aprendi, que todos nós um dia tivemos uma maca de pecado, de ferida, de vício, de falta de perdão. Pode ser o vício mais simples que seja, pode ser uma série mundana, é um vício. Pode ser jogos, não, mas o meu telefone eu só jogo. Tem vícios online, tem jogos online, isso acaba com a estrutura de uma família, tudo começa por aí. Então assim... no versículo 12, eu tô com medo de passar muito. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. É maravilhoso, nunca vimos nada igual. Glória, eu te falo por experiência própria. Quando tem um encontro com Jesus, o fardo é tirado. Você consegue saltar.
A minha doença foi curada, o meu pecado foi perdoado, a minha vida foi restaurada. E é isso que Jesus vai fazer em muitos que estão aqui ouvindo. Oh, glória. Porque eu sou livre e volto assim, eu ando demonstrando o poder do meu milagre, da minha história. Agora eu mostro com atitudes que eu fui transformada. Hoje eu uso a minha maca como testemunho. Milagre não é um ponto final, não. Jesus me curou, graças a Deus. Não. Milagre é o começo de uma nova caminhada. Glória a Deus, é verdade. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Milagre é começo de uma nova caminhada. Você, irmã Glória, e outras meninas que eu tenho, porque graças a Deus eu também tenho um número de amigas bem presentes e constantes na minha vida e amigas que participam da mesma fé que a minha. Muito precioso isso. É muito importante, mas eu tenho certeza que a minha família, as irmãs do ciclo de oração com a qual minha mãe congrega, da minha igreja, eles foram as pessoas que me levaram até Jesus também, juntamente com você. Porque depois que a gente volta para a casa de Jesus, quando a gente volta de novo para dentro do nosso lar, as vozes vêm na nossa cabeça. O inimigo vem nos perturbar. Foi aí que você veio. Oh, Foi glória. a oportunidade entrou e não me deixou, sabe, desistir, porque essa comunicação que você tem aqui, esse acesso que você tem aqui, ele foi importantíssimo para que eu me aproximasse mais de Jesus. Porque ainda nos dias de hoje, tem pessoas paralíticas em suas macas espirituais. Ainda nos dias de hoje, tem autoridade, igual naquela época, os líderes no Sinédrio foram lá para ouvir Jesus pregar, nos dias de hoje também eles vão nos cultos. Eles vêm aqui na sua live, eles vão lá na sua rede social para poder encontrar uma palavra falha. Um defeito. Eles existem. E também existem as pessoas que nos impedem. Talvez não são pessoas físicas, são pessoas virtuais. Talvez são pensamentos. Tudo isso ainda existe também no nosso mundo de hoje. Mas para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo Jesus, eu estou toda arrepiada, o mesmo Jesus que naquele dia estava operando milagre, ele também está aqui hoje para operar milagre. Sim, glória a Deus. E eu creio em nome de Jesus que muitas macas serão hoje atravessadas como testemunho na vida de muitas pessoas. Eu não sei o que cada alma que está aqui precisa, qual é a dor de cada pessoa, o que tem atrofiado cada pessoa que está ouvindo por dentro. Antes de que eu entregasse essa palavra para vocês aqui, eu tive ela remoendo dentro de mim. E só de sexta-feira para cá, eu já consegui me libertar de mais prisões que me prendia numa maca. Então, assim, se eu ler esse texto aqui amanhã novamente, eu vou ter outros motivos. Porque a palavra de Deus, ela se renova, ela fala com a gente dia após dia. Então, Jesus, ele nos levanta para caminhar. E eu quero louvar a Deus pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, sejam pessoas que frequentam a minha casa, e seja você que mesmo à distância também executou esse papel. Glória, eu já orei por você e por sua família antes de te conhecer. Você já era minha amiga e não sabia. Quando você fala de mim, eu tô assim, eu já fiz isso. E dá certo. Glória, continua porque dá certo. Assim, então foi tudo muito rápido, porque um dia eu estava aqui pedindo, Deus, eu queria que a Glória fosse minha vizinha, não é porque eu tenho falta de amigos aqui não, eu queria alguém para me ensinar a palavra e pregando a verdade, sabe? Que fosse dura. Então assim, eu queria, quando eu te procurei, eu falei assim, se você dá curso de teologia, eu quero aprender. Quero aprender. Você dá aula online de teologia? Eu quero aprender. E hoje, quando você falou assim, eu vou ter oportunidade eu vou dar para semana que vem. Gente, na hora eu tô assim, meu Deus, ela não comunicou pra gente, mas o Espírito Santo, ele já estava me comunicando. Sabe por quê? Foi você que escolheu quem iria falar, você que escolheu o dia que cada um iria falar. E naquele dia, naquela sexta-feira, quando eu estava dentro da minha casa, eu falei com o Espírito Santo, porque agora eu bato papo com ele o dia inteiro. Boa, garota, é isso. Com
qualquer coisa, eu converso com o Espírito Santo. Eu também. E assim, a nossa intimidade é tão profunda que às vezes eu vou tomar banho e falo assim: ô meu pai, eu vi que o entregador vai chamar daqui a pouco. Deixa eu tomar esse banho primeiro, eu tô atrasada. E é quando eu termino que o rapaz bate no portão. Tudo é para a tua honra e glória. Eu tô assim: será que eu tô te ocupando demais? É porque é pra tudo. É. Glória, eu levanto, meu dia pertence ao Senhor. Mas eu não era assim, Glória. Eu tive que encontrar com Jesus. E não é porque hoje eu tô te falando que eu sou assim, que as lutas não vêm pra cima de mim, não. Elas vêm. Que vem. Aí é que elas vêm mesmo, elas vêm das pessoas que a gente não esperava. Ela vem agora das pessoas que eu amo. Glória, mas aí eu sei que a presença de Deus está firmada. Isso é o mal. É aquele que falou que te odeia, né? É aquele que estava falando aí que te odeia. Ele também me odeia. Ele já ouvi dentro da minha casa. Mas a presença do Espírito Santo pode ter 700 mil, Glória. O Deus que eu sirvo, ele é um só, ele é único. E é ele que basta. E eu durmo bem, eu não tenho medo. Eu me arrepio com a presença do Espírito Santo. Eu costumo dizer que o sono é do justo. Ninguém vai tirar meu sono. Não tem satanás de caminhão que venha tirar meu sono. Eu não tenho medo, eu não me arrepio, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ir naquele. Não, pode estar ali. Se não arrepio, eu vou passar por cima. A autoridade que eu tenho na minha vida. Eu não estou falando que eu sou blindada, não. Eu estou sendo esculpida. Isso é o meu maná diário. Eu estou te falando hoje porque eu estou buscando a presença do Senhor. É porque eu tenho lido na palavra, eu tenho orado, eu tenho jejuado. E que Deus me conserve nesses caminhos, porque eu quero ser um exemplo para o meu filho. Eu quero ser um exemplo para a minha igreja. Eu quero ser um exemplo para a minha família, sabe? Então, assim... Eu tô tão feliz assim por esse meu encontro com Jesus e eu tô podendo contar esse testemunho aqui de que eu queria ter me encontrado assim com você, sabe? Eu queria ter tido esse acesso e aí você veio e me deu essa oportunidade e eu tava aqui dentro de casa conversando com Jesus na sexta-feira, com o Espírito Santo, né, que eu tava falando. Eu falei assim: gente, Espírito Santo, esse negócio da Glória agora da live 9 horas da manhã é melhor, né? Porque 6 horas, eu tava acordando até atrasada, eu tinha que levar o menino pra escola. Aí quando era horário de meio-dia, aí ele chega. Então ele tem algumas novidades, ele ainda é uma criança, então às vezes eu perco e não consigo escrever tudo. Eu falei assim: não, esse horário de 9 horas é bacana. É o horário que a irmã me colocou. Os dias da terça-feira vai ficar de 9, os outros dias de meio-dia. Não, tá ótimo. Até o papagaio da minha casa tá em silêncio. O galo não cantou. Deus de obras completas. É tudo maravilhoso. Daqui a pouco, quando terminar, eu vou lá fora, vou abrir e falar assim: gente, agora tá liberado. Agora todo mundo pode fazer barulho. Não tem um. Na minha casa, eu sou do interior. Na minha casa tem galinheiro, na minha casa tem passarinho, tem galinha, tem papagaio, nem a calopsita veio. Glória, quando a gente sabe que o Espírito Santo tá andando com a gente, tudo vai dar certo. Embora que não deu. Não sei porquê, né? Porque eu não sei mexer. Mas enfim, a palavra que tinha que ser dita, a palavra foi. E antes que ela chegasse a você, ela chegou a mim. E eu sou testemunha vivo de que recebeu. Em suas redes sociais é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te conserve, te cubra, proteja você, sua família, seus negócios, para que tudo que você fizer prospere. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Águida. Para mim é um privilégio ter vocês aqui. Para mim é um privilégio poder ouvir e me alimentar do que o Senhor está fazendo. E a gente sabe que o mérito não é nosso, nunca vai ser e nem será. É que todas as vezes que eu ouço vocês falando assim: Glória, o Senhor tem transformado minha vida através da sua. Aí eu fico pensando assim: agradeça a Deus, viu, somente porque eu nem queria fazer vídeo. E é um privilégio meu, é um privilégio nosso obedecer e estar debaixo da dispensação do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e se prepare aí para as próximas oportunidades.